Na colonização aqui, eles não conseguiram achar esse lugar, ele ficou completamente perdido. Você sente a onipotência deles de conseguirem, ao mesmo tempo se esconder do mundo, observar tudo. Tinham estrutura, tinham conhecimento, tecnologia para continuar aqui. O que realmente aconteceu? Estamos lá da fronteira em Águas Calientes, aqui no Peru. É também conhecida como Machu Picchu Pueblo. E nesse momento nós estamos na fila esperando o ônibus para subir para Machu Picchu. Nós chegamos aqui, era 6h59, né? O nosso horário lá é às 9h. E olha o tamanho que tá essa fila. Lá para trás é uma fila gigantesca. Então assim, cheguem cedo, viu? Cheguem cedo. Por exemplo, se o horário de vocês for às 8h, assim como o nosso, tentam chegar aqui pelo menos umas 7h30, umas 7h15, para vocês não pegarem um lugar muito longe na fila. Começa agora a caminhada da boiada, todo mundo em direção aos ônibus lá. Lembrando que só existe uma companhia de ônibus só, então é bem monopolizado o negócio, no preço que eles querem. É monopolizado com o trem, é monopolizado com o ônibus, aqui é tudo monopólio. E aí eles fazem o que querem, do jeito que querem, então fica dessa forma. Vamos ver se agora se vai demorar mesmo ou se vai ser rápido. Eu vi na internet que é pra ser uma meia hora, mas a gente vai contar certinho pra ver se demora tudo isso mesmo pra chegar até lá. Adentramos aqui ao complexo de Machu Picchu. Santuário de Machu Picchu. Você adora falar complexo, né? Realmente o ônibus é uma viagem de meia hora. A gente chegou aqui, daí você vai entrando pelos horários, né? Nosso horário era 8h, a gente foi fazendo uma fila. Quando deu 8h, começou. E nós demos muita sorte de ser um dos primeiros a entrar do horário das 8h. Mas assim, é um caos, se preparem para muita fila, você tem que ir no banheiro. Vai pegar fila e vai se atrasar. Guardar bagagem. Guardar bagagem, não pode entrar com comida nenhuma. A gente tava com 2 bananas ali, o cara já falou, não tem o que fazer, não tem nem lixo onde jogar. Ainda pedi pro guardinha levar pra mim pra baixo. A gente guardou as nossas mochilas e foi 5 soles por mochila pra você guardar e conseguir andar tranquilo aqui. E a primeira vista já é magnífica. Dá pra ver ali de baixo um pouquinho da cidade que tem lá embaixo. As montanhas. E Andressa? Muitas e muitas escadas aqui logo no começo. O arzinho e pulmão naquela calejada. A gente esqueceu de falar. O circuito que a gente tá fazendo é o 2. E normalmente esse é o que os turistas mais procuram, porque dá pra fazer aquela foto clássica de Machu Picchu. Então, se vocês querem fazer aquela foto super legal, compre o ingresso antecipado, no mínimo um mês antes, e escolha um circuito 2. Primeira vista de cima aqui, do topo da montanha quase. Lembrando que boa parte de Machu Picchu ela tá coberta pela própria natureza, tá? Um bom pedaço. Acho que uns 3 quartos que tá pra fora, mas tem um pedaço dela escondido pela mata. Pegamos a volta que vem por cima da montanha, tá? Tem 2 formas de você fazer o caminho, por baixo e outra por cima. Aí estamos subindo primeiro. Vendo um pouquinho de lhama aqui, alpaca, né? Cara, sério, que vista surreal de incrível e bonita. Você sente a onipotência deles de conseguirem, ao mesmo tempo se esconder do mundo, observar tudo. Aqui mais alguns compartimentos. Ali ao fundo tem mais uma cabaninha de proteção ali. O legal é poder ver tudo de cima, poder analisar a cidadela quase completa desse ponto. Lembrando que Machu Picchu tem 500 anos apenas, tá? Ela não é uma cidade tão antiga assim. Foi a civilização mais importante, né, da América do Sul em si, né? Em questão de colonização, de domínio de território e os Incas tiveram uma importância muito grande de construção para a América do Sul aqui. Alguns perrengues aqui, né? Aqui só existem, tipo assim, você pega o caminho 2, você só pode ir pro caminho 2. Então tem coisas legais no caminho 1 que você não pode ver.
porque os guias já te mandam voltar porque você tá no caminho 2. E aí também, né, aquela coisa assim, vistas bonitas, é isso aqui, é fila para tirar uma foto legal, cada um no seu canto, a Andressa esperando o tempo dela ali. Mas é chato, por exemplo, no circuito 1 ali atrás tinha umas alpacas, né, bonitinhas ali para tirar, que a galera tava até quase abraçando o bicho. E a Andressa adora esses bichos e a gente tentou voltar ali, pediu só para tirar uma foto e todo mundo praticamente nos expulsaram dali, porque não pode. Então é aquela coisa, às vezes você tem que vir para fazer os 4 circuitos, pagar tudo, para poder passar por tudo, sabe? Mas você só pode seguir uma rota. Fato legal também sobre Machu Picchu, porque ela é tão interessante, é que assim, todas as pedras, elas não têm nenhum tipo de argamassa, digamos assim, entre elas, não tem nada. Elas são colocadas um do lado da outra, mas de uma maneira tão perfeita e simétrica, que é isso que fica aquela história de foi os alienígenas que fizeram, sabe? Porque é tudo tão alinhadinho, tão certinho, tão correto, que como que acharam pedras que se encaixam tão perfeitamente, sabe? E ainda para não desmoronarem, né? Porque aqui, comparado com a Grécia e com o Egito que a gente foi, a taxa de erosão dos caras é bem pequena, né? Se bem que também é muito novo, né? Mas é que também tem muita coisa reformada. Aqui em Machu Picchu só 30% é construção original. Tem bastante coisa que foi reformada. Quando eles encontraram, tinha muita vegetação no local e também tinha telhado, né? Então eles tiraram o telhado, fizeram uma limpeza, tiraram toda aquela vegetação e reconstruíram muitas coisas também para ficar desse jeito. Quantas pedras são, parece milimetricamente calculadas para elas estarem certinhas. Aqui a gente entra na cidadela. Aqui por baixo dá para ver bem claro aquelas separações de agricultura que eles tinham em cada um dos níveis, de acordo com a temperatura, onde você tem os seus plantios. Então, em qualquer época do ano, eles tinham algum tipo de alimentação, porque eles já sabiam fazer a agricultura. Machu Picchu foi descoberto em 1911 pelo Hiram Bingham. Era um americano. Então, para quem acha que foi descoberto pelos espanhóis, não foi dominado por eles, não. Os espanhóis, mesmo na colonização aqui, eles não conseguiram achar esse lugar, ele ficou completamente perdido, tanto que o Hiram, quando ele veio para cá e ele descobriu esse local, ele escreveu um livro que se chamava Cidade Perdida dos Incas, justamente porque é um lugar que ficou assim, intacto, né? Não teve influência nenhuma da colonização espanhola. E não se sabe como os incas saíram daqui também, o motivo deles terem saído. Porque encontraram vestígios de outros tipos de povos, até poucos vestígios, mas não se entende até hoje o porquê deles terem abandonado Machu Picchu. Os arqueólogos, pelas pesquisas que eles fizeram, eles entendem que aqui foi feito no século XV e que os incas abandonaram já no século XVI, ou seja, foi uma coisa muito rápida, assim, não foi um povo que ficou aqui durante muito tempo. Algumas pessoas acham que acreditam que é por conta da colonização espanhola, né? Mas não se sabe, até porque os espanhóis nem chegaram até esse topo. Não existe nenhum vestígio que os espanhóis vieram para cá. E lembrando que aqui também era uma cidade que era da grande realeza deles, né? Então, estima-se que apenas 500 a 750 pessoas moraram aqui. Então nem é tanta gente também. Olha a simetria absurda que tem essas pedras. Do quanto elas provavelmente foram polidas de alguma maneira, cara. Porque é muito perfeito enquanto elas são retas. E pedras normais, né, acabam sendo mais assim, né? São mais encaixadas. Mas ali, ó, elas foram moldadas para isso. Aqui no arquipélago de Machu Picchu, tem uma parte que era dos nobres e a outra dos trabalhadores, né? Então era dividido assim meio que por clero. Eu não sei dizer exatamente qual que é a parte aqui que era de um e do outro, porque a gente tá fazendo esse passeio por conta, né? Não contratamos guia. O guia cobrou 300 euros particular, né? Sim. 300 euros particular e 50 soles por pessoa se fosse em grupo. E a gente preferiu não pagar. Então, assim,
Caso falamos alguma besteira ou falte alguma informação, já pedimos desculpas. Mas é porque, assim, nós não somos guias de turismo. A gente é viajante e tudo que a gente sabe foram coisas que nós pesquisamos antes de vir pra cá, até mesmo para ter um conhecimento na hora de chegar aqui. A diferença eu acho que é essa, que a gente tem tempo para curtir o negócio. E com guia você tem que sair correndo e fazendo tudo do jeito deles. Óbvio que eles têm umas passagenzinhas aqui, tá? Porque eles têm as maciotas que eles fazem. Então, por exemplo, eles te impedem de voltar as coisas, mas com o grupo deles, eles abrem até os portãozinhos que estão fechados. Aí os caras vão lá, fazem o negócio, entendeu? Mas a grande diferença é essa, que aqui sozinho você pode curtir, apreciar a vista, não precisa sair correndo. E que vista, hein? Só no tempo do sol anteontem, o fato da gente ter ido por metade com o guia, descoberto o que é as coisas, e aí ele levou a galera para outro passeio, né? E a gente ficou. E antes dele sair, ele pegou e falou, ó, dica para vocês, vão por lá, façam isso que tem a mais de que eu não vou mostrar no tour. Então é o tipo de coisa que, sim, o tour te ajuda, mas você perde também muita coisa. Então é aquela balança de coisas. Você às vezes tem um conhecimento técnico um pouco mais aprofundado, mas você perde a curtição mesmo, o aproveitar e olhar isso aqui e só desfrutar. Assim, uma coisa que poderia ter aqui em Machu Picchu é aquelas plaquinhas informativas que explicam um pouco o lugar, né? E muito local turístico tem isso. Só que aqui não tem, então realmente, se você não pesquisar antes ou se você não vem com guia, você vai ficar boiando. Porque não tem nada assim informando, o que é isso e aquilo. Então, se você for optar por vir sem guia, faça lá um Google. Na Grécia e no Egito tinham mais informações quando você chega no lugar. Na Grécia e no Egito tinha muita informação que você conseguia se virar sem guia. Aqui não tem como. Então, se você pretende não contratar o guia, seja porque você gosta de viajar com mais liberdade, ou seja por economia também, dê uma pesquisada antes para vocês poderem desfrutar do lugar também sem ficar boiando completamente. Para ver o quanto os caras eram engenhosos, né? Aonde foi feita a cidade toda aqui, a cidadela inteira, ela é coberta por aquela montanha por aquele lado e essa montanha por esse lado. Então a única maneira de você conseguir enxergar por onde passa o rio é por aqui. Então eles tinham toda a visão de quem chega, até como maneira de defesa, né? Então foi tudo muito bem planejado por eles para estarem escondidos. Por isso que é tão difícil achar. Isso, e é por isso que é tão esquisito o fato deles terem sumido. E por que sumiram? Se é um lugar tão seguro, se é um lugar tão seguro, eles tinham estrutura, tinham conhecimento, tecnologia para continuar aqui. O que realmente aconteceu? Naquela parte ali do mato, tinha também outro pedaço da cidadela onde está escondido pelo mato. E lá no topo, no meio da montanha, também tem outro pedaço onde eles tinham feito até dá para ver mais ou menos uma estradinha, aonde chega até aquele lado. E dá para ver as construçõezinhas lá em cima também. Por quê? Porque daí o que eles conseguem? Olhar o que tem do outro lado da montanha também. Ou seja, eles têm praticamente um 360 de proteção contra inimigos. Essa fenda que tem no meio da montanha aqui é chamada do Portal do Sol. Porque no nascer do sol vinham os raios ali, né? E foi por isso que eles também fizeram uma base naquele meio lá. Aqui estamos no ponto mais importante de Machu Picchu, que é exatamente no centro dela. Muita gente chama isso daqui de o relógio do sol, mas na verdade é como se fosse um ponto de astronomia, porque com o solstício de inverno, solstício do verão, é como se fosse um controle de um calendário. Eles têm uma matemática, né, de acordo com a sombra, a quantidade de sombra que faz, conforme vai rodando a sombra do sol a partir dessa pedra lapidada. Eles controlavam se estava no começo do ano, que para eles, se não me engano, era 21 de junho, o começo do ano. E aí iam contando a data dos meses de acordo com a sombra do próprio Sol. Porque daí, por mais que ele faça a mesma rotação, é diferente de acordo com os solstícios que vão mudando. Esse ponto que a gente veio aqui, que tecnicamente é o ponto principal de Machu Picchu, a gente perguntou ali para um dos guias o motivo de ter uma placa onde ele só é aberto das 7 até as 10 da manhã.
E o motivo é que, como aqui é mais sensível... É sensível, delicado. É tipo um comezinho, né? Então aqui entra muita gente depois das 10. E aí pode acontecer, né, algum abalo, afundar a terra, essas coisas assim. Então não é permitido você entrar nesse ponto depois das 10. Então, por favor, se você vem para Machu Picchu, compre seu ingresso para mais cedo. Em volta de Machu Picchu tem muitas montanhas. E aquela montanha lá no fundo é o Huayna Picchu, que no caso Machu Picchu significa velha montanha e o Huayna Picchu significa nova montanha, montanha jovem. E aquela montanha em específico, muita gente vem pra cá e compra o circuito onde eles conseguem escalar aquela montanha. E assim, é um trajeto curto até, só que um pouco íngreme e assim, pelo que eu vi, dizem que é uma das vistas mais lindas de trilha de montanha curta do mundo. Então, se vocês têm mais tempo para poder ficar aqui, super indico vocês comprarem um ingresso, circuito que tem a possibilidade de escalar ao Huayna Picchu. Aqui era um local de rituais, então aqui tinha danças e venerações e tal, porque você praticamente consegue ver todas as montanhas aqui pelo redor. Eles veneravam as montanhas, eles achavam que as montanhas eram deuses. No idioma Quechua, eles chamavam de Apu, o Apu, esse espírito que habita nas montanhas. A pedra lá no fundo, ela tem como se fosse um formato de montanha. Então, muito provavelmente, eles colocaram esse local como um local de fazer rituais por esse motivo. O Templo do Condor acabou de abrir, abre às 10 horas, fica até a 1. Então, assim, às vezes vocês chegarem um pouquinho mais tarde para dar tempo de pegar o Templo do Sol aberto e ainda pegar o Templo do Condor. O momento exato. Vem 8 horas. 8 horas deu para você ver a parte lá de cima e ainda pegar aqui abrindo. Essa aqui, no meio de Machu Picchu, é a única estrutura redonda de toda Machu Picchu, porque é uma referência ao Templo do Sol. E a cidade de Machu Picchu vista uma parte mais embaixo. Finalizamos nosso passeio em Machu Picchu, nós já descemos com o ônibus. A gente desceu aqui na ponte, no hostel que a gente ficou, os caras deram uma dica pra gente voltar pra hidrelétrica, ao invés de descer em Águas Calientes, descer na hora que o ônibus chegar nessa ponte aqui. E a dica foi muito boa, porque isso vai fazer a gente ganhar aí uns 30 minutos, então nós vamos conseguir fazer a nossa trilha de volta pra hidrelétrica bem tranquilos. Sobre o passeio, foi incrível, é um pouco cansativo, tá? Pessoas que têm uma mobilidade reduzida não vão conseguir fazer, não conseguem, você desce e sobe montanha o tempo todo, então é cansativo, vão preparado, levem muito protetor solar. O passeio é muito gostoso, o lugar é muito bonito, é o que a gente imagina que fosse a força de uma civilização amazônica, digamos assim. É uma parte da história que vale muito a pena vir para conhecer. É grandioso. Não tem nem como colocar em palavras, é aqueles lugares que só você indo pra entender, mas é muito mágico. O Peru era o país da América Latina que nós mais tínhamos vontade de conhecer, especialmente Machu Picchu. Poder estar realizando isso hoje no aniversário do Paulinho foi incrível. Agora, aqui em cima da ponte, a gente finaliza o nosso vídeo debaixo do rio Urubamba para voltar para Cusco e continuar o nosso passeio. Muito obrigada por acompanhar o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e continuar acompanhando a nossa viagem. Até a próxima!